Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Jeremias 29, até o versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus. Jeremias 29, a palavra de Deus diz: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é alimento para as nossas almas e nós precisamos deste alimento, Pai, para que ficamos de pé, para que possamos nos suster. Fala ao nosso coração essa noite. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, histórias, filosofias, mas a Tua palavra que tem poder para libertar, que é a verdade que liberta. Fala esta verdade ao nosso coração, que o nosso coração se abra, que os nossos ouvidos se abram, para que possamos ouvir a Tua voz. E eu te peço, entregando a minha vida em Tuas mãos, a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. E nesse poder a Tua palavra seja pregada e toda distração, toda barreira seja derrubada, para que Teu povo possa ouvir a Tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está uma profecia de Jeremias que se cumpriu plenamente. Uma carta enviada pelo profeta, claro que sob a direção de Deus, para falar ao povo exilado na Babilônia a respeito de quantos anos iriam eles
eles passar ali. E a mensagem do profeta, embora seja uma mensagem de Deus, ela não é a princípio o que as pessoas gostariam de ouvir. Muito pelo contrário, depois do exílio para a Babilônia, muitos eram os falsos profetas, os sonhadores, os adivinhos, que chegavam para eles para dizer: olha, isso é por pouco tempo, logo, logo vocês vão estar de volta, Deus é com vocês, né? Deus é Deus fiel, vocês não vão ficar aí muito tempo, logo, logo estarão em Jerusalém novamente. Era isso que eles ouviam e era isso que eles queriam ouvir. Mas a palavra trazida por Jeremias é bem diferente daquilo que eles estavam ouvindo. A palavra os incentivava a permanecer naquele lugar, ou seja, a aceitar aquela situação que parecia inaceitável. O povo de Deus viver sob escravidão. O povo de Deus viver debaixo deste jugo, escravo numa terra estranha a um povo estranho. A palavra de Deus mandava que eles aceitassem aquela situação e ali vivessem da melhor maneira possível, como nos diz aqui o texto. Isso nos leva a uma reflexão, trazendo para a nossa vida pessoal. Como às vezes nós também passamos por lutas, por problemas, e gostamos de ouvir uma palavra que nos alegre, que nos motive, que diga: olha, tudo vai passar, tudo vai dar certo e tal, mas nem sempre essas palavras vêm de Deus. Às vezes as coisas não vão passar como a gente quer. Deus tem um propósito maior em certas coisas. E esse texto aqui nos ensina a respeito disso. Nos ensina qual a atitude que nós devemos ter diante das dificuldades e recebermos direção de Deus para lidar com essas dificuldades. A gente sabe muito bem começar as coisas. Começar as coisas parece muito fácil para muitos de nós, né? Eu creio que há alguns exemplos que vocês já conhecem de coisas que a gente começa, mas acaba não terminando. Por exemplo, amanhã, que dia é? Segunda-feira, o Dia Internacional da Dieta. Sabia disso? Porque é o dia que todo mundo começa uma dieta. Ninguém começa a dieta domingo, sábado, né? A gente começa amanhã, o dia da dieta. E até quando vai esse propósito? Talvez só até sexta-feira, né? Então, são coisas que a gente começa, mas a gente não termina. Coisas que a gente inicia, mas não leva adiante. E no início parece que tudo é legal. Estamos cheios de gás, cheios de motivação para fazer as coisas. Essa motivação vai acabando ao longo do tempo. Essa alegria, esse entusiasmo vai diminuindo e vai se desvanecendo à medida que o tempo passa. Porque falta algo essencial para que a gente continue. A Bíblia chama de perseverança, não é? Continuar, perseverar, superar as barreiras, as dificuldades. Eu poderia usar uma outra palavra para descrever isso, que seria entusiasmo. Não é? Você perde o entusiasmo, você desanima. Entusiasmo é uma palavra interessante na sua origem, que é de origem grega, entheos, né? Theo é Deus, Deus dentro. Então, entusiasmo é como se ter Deus dentro motivando, Deus dentro trazendo o gás que você precisa. Antigamente isso era usado num sentido contrário. Diziam que estavam entusiasmadas as médiuns, né, os mágicos, os bruxos, porque estavam possessos de alguma divindade que os fazia fazer coisas mais notáveis, não é? Mas a palavra depois caiu no uso comum e nós podemos usar o sentido de que eu estou entusiasmado quando Deus está ativo dentro de mim. Veja, o Espírito Santo está dentro de nós, concorda? Nós somos templo do Espírito Santo. Ele está dentro, mas a pergunta é, ele está ativo? Ele está exercendo dentro de nós o governo que ele deseja? Ou nós estamos deixando ele em segundo plano?
E talvez aí a gente perca o entusiasmo exatamente por não deixarem Deus no seu lugar, governando, dirigindo e levando a nossa vida. Mas quando o entusiasmo vai embora, a gente começa a achar que é difícil, que não dá para continuar. Isso é algo que se repete várias vezes, não só com dieta, com tantas coisas que a gente já se propôs a fazer, que começamos com muita alegria e depois não conseguimos levar ao fim. Isso é uma realidade que a gente reconhece. Agora, uma outra realidade citada aqui no texto, que ainda é pior do que essa, que é a realidade de recomeçar. Começar é fácil, agora recomeçar é mais difícil ainda, não é? A dificuldade é ainda maior, porque você já passou por uma experiência de começo, já não foi adiante, já fracassou e agora tem que começar novamente. É um processo muito desgastante para a gente. Recomeçar as coisas, refazer o que foi destruído, não é? Reerguer os muros que foram derrubados, reconstruir a família que foi afetada. Tudo isso é muito mais trabalhoso do que fazer bem desde o primeiro momento. É muito mais difícil a gente reconstruir do que a gente fazer do zero, né? Às vezes dizem isso até na engenharia. Tem prédios que é melhor você não reformar, é melhor jogar no chão e fazer outro, né? Foi mais ou menos o que a gente fez ali. Então, isso é uma realidade. Recomeçar é um processo muito difícil. E o que Deus está escrevendo àquele povo é que era momento deles recomeçarem a viver. Só que lá mesmo na Babilônia, lá mesmo como escravos, não de volta em Jerusalém. E não é um processo nada fácil você aceitar essa adversidade e viver da melhor maneira possível, como se nada tivesse acontecido. Mas é isso que Deus está escrevendo a eles. E isso é preciso um entusiasmo ainda maior para a gente conseguir recomeçar, apesar das circunstâncias, apesar das perdas, não é? Só que, quando se fala em entusiasmo, ele muda muito de acordo, irmãos, com o nosso estado emocional. O estado emocional influencia diretamente no meu nível de entusiasmo. Como está o meu emocional vai se refletir em como eu estou em relação ao entusiasmo. Já falei para você do significado de Deus dentro, não é? Está falhando o meu microfone? Está falhando? Mais ou menos? Está ruim? Então troca. Som. Alô? Piorou? Alô, som. Isso. Então, irmãos, o nosso entusiasmo, Deus dentro, né, muda muitas coisas no nosso emocional. Mas se eu perco isso, não é, eu sou dominado por outras coisas que acabam me jogando para baixo, acabam por me deprimir. E isso, então, impede esse processo de recomeço. E sem entusiasmo é impossível a gente recomeçar qualquer coisa. Começar até é possível, o que é difícil é manter, como eu já te disse. Mas recomeçar sem entusiasmo é praticamente impossível. Recomeçar se eu não estiver cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de entusiasmo e com as minhas emoções em dia. Recomeçar é retornar ao trabalho, é se manter de pé, mesmo quando tudo ao seu redor caiu. E é esse quadro que Israel está vivendo naquele momento. Há muita gente hoje em dia desanimada, não é? Porque parou na caminhada. E aí não tem força para prosseguir, não tem forças para continuar. A pessoa simplesmente parou na sua caminhada e a vontade que dá é voltar para trás, é desistir. Então, esse entusiasmo é essencial para que a gente recomece e continue andando em frente. E para que isso aconteça, eu preciso ter força e fé e me colocar nas mãos de Deus. A Bíblia diz, é Deus que efetua em nós, é Deus que realiza em nós.
o querer e o efetuar. É Ele que age dentro da gente para que a gente seja capaz de fazer as coisas. Então, nesse contexto, Deus manda a carta ao povo de Judá e, através dessa carta, Jeremias traz algumas verdades para eles, que precisam ser encaradas e enfrentadas. A primeira coisa que se nota é que Israel é um exemplo de um povo que começou bem, tipo aquela dieta de segunda-feira. Começou muito bem. Começou sendo liberto do Egito, né? Começou debaixo de uma promessa de Deus. Começou debaixo das bênçãos do Senhor. Deus cuidava daquele povo, cercava aquele povo de todo cuidado e proteção, orientava aquele povo no deserto, orientou o povo na tomada da terra prometida, deu vitórias contra inimigos muito maiores. Tudo isso a Bíblia fala sobre Israel. Ou seja, um povo que começou muito bem, povo escolhido, abençoado. Mas como é que eles estão agora nesse contexto? Escravizados. Todos foram levados de Jerusalém para a Babilônia, para viver debaixo de escravidão. Estão ali agora. O povo escolhido de Deus, né? A Bíblia diz, a menina dos olhos de Deus, está agora vivendo debaixo de escravidão, num rei estranho, numa terra estranha, sob um poder de um inimigo. É assim que eles estão agora, humilhados, a cerca de 800 quilômetros de distância da sua terra, do lugar onde eles habitavam. Você já imaginou isso? Você ser levado? Eu vou tirar você daqui e vou colocar você 800 quilômetros para lá, mais para o norte. Talvez você vá parar lá no interior de Minas Gerais, no interior da Bahia, 800 quilômetros para frente. Para lá que você vai. E você não vai levando as suas coisas, mantendo as suas coisas, você vai prisioneiro. Você vai sem nada. Você vai na pior situação possível. Não é uma viagem a passeio. Você está sendo capturado e transportado. E a carta de Jeremias chega a um povo nesta situação, só para você se colocar no lugar e entender o que Deus vai falar a esse povo. E nessa carta, Jeremias orienta o povo a enfrentar essa situação adversa, que é muito difícil de ser enfrentada. E é nesse momento, eu creio que aquelas pessoas estão desorientadas, estão desanimadas, coisas que podem acontecer com a gente. Talvez tenham pessoas aqui essa noite que chegaram aqui meio desorientadas, meio desanimadas, com as coisas que aconteceram, com as coisas que estão acontecendo nesse momento, e não tem uma direção, não sabe o que fazer, não sabe como lidar com isso. Imagina a situação de Israel a chegar na Babilônia, agora é aqui que você vai viver. Você vai ser escravo, você vai trabalhar e o seu trabalho quem vai desfrutar sou eu. Não é? É assim que eles vão ser tratados a partir daquele momento. E isso provoca desorientação, isso provoca perplexidade. É uma situação muito adversa que aquele povo está vivendo. Voltando ao texto em Jeremias, no versículo 4, há um detalhe muito importante. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aqui a coisa começa a mudar de figura. Jeremias, trazendo uma carta de Deus àquele povo, está dizendo para eles: eu digo a todos vocês, povo, que eu deportei para a Babilônia. Ué, não foram os babilônicos que nos levaram? Não foi Nabucodonosor que nos dominou? Não foi isso? Não foi o inimigo? Não foi Satanás? Não, foi Deus. Esse é o primeiro choque, não é? A gente tem a tendência de atribuir todo o mal que nos ocorre a Satanás. Olha, Satanás está violento hoje. Olha, o Satanás está demais, né? A gente tem a tendência a botar a culpa no diabo em tudo de errado que acontece. Mas Deus já começa a sua carta dizendo: olha, fui eu que deportei vocês.
Ou seja, vocês estão aí vivendo essa angústia, vivendo a situação por minha vontade. Eu fiz isto com vocês. Olha o choque, olha a perplexidade agora do momento. Isso é chocante, mas Deus está falando com eles. Deus está dando direção, e tudo que é dito na carta a partir daquele momento é uma orientação. Uma coisa é Deus fazer um juízo, e outra coisa é Deus nos abandonar. Ele não abandona, Ele disciplina a quem Ele ama, mas Ele não larga de mão. Então Ele disciplinou o seu povo, mas ao mesmo tempo mandou a carta pelo profeta para que a direção de Deus também chegasse a eles. Ou seja, eu fiz isso com vocês, mas eu estou cuidando de vocês. Porque eu quero que vocês aprendam uma lição com isso tudo que está acontecendo. Eu quero que essa adversidade sirva de lição para vocês. Uma lição, um aprendizado, para que isso não aconteça de novo. Para que seja um momento de reflexão. E aí eu vou ensinar vocês como vocês vão viver nesse período que eu separei para tratar vocês aí no deserto. Aí na Babilônia, perdão. O que Deus está dizendo ao seu povo nessa carta? Algumas coisas muito simples que eu creio servem para nós, se algo semelhante acontecer. Primeiro, não atribua ao diabo todos os males que acontecerem na sua vida. Tenha discernimento, irmãos. Nós falamos essa manhã sobre discernimento também. Discernimento é um dom do Espírito Santo. Discernir espíritos. O que quer dizer isso? Saber se aquilo é um espírito maligno ou se é algo de Deus. Esse é um discernimento. E eu só consigo fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Não tem esse negócio de ser sensitivo, né? Tem uns crentes que são metidos a sensitivo, né? Não, estou sentindo que isso aí não é de Deus. Negócio de sensitivo é isso, irmão. É discernimento, é revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar quando algo é de Deus e quando algo não é de Deus. Não é um sentimento do coração, até porque o coração é enganoso. Então, a gente precisa desse discernimento para entender o que está acontecendo. É muito fácil botar a culpa no diabo. É o diabo que fez isso, o diabo me derrubou, o diabo me passou a perna. Às vezes não é o diabo, às vezes é Deus. E outra coisa, às vezes é o diabo amando de Deus. Você já viu isso na Bíblia? O diabo amando de Deus, porque Deus manda até no diabo. E às vezes ele é usado para que Deus faça o que Ele quer fazer. Há textos na Bíblia que falam, na Bíblia que outro dia eu li com você aqui em relação a Saul, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Você já leu isso na Bíblia? Deus dá ordens a quem Ele quer dar, porque o propósito maior de Deus é abençoar, é corrigir, é tratar. Então, há períodos de tratamento de Deus que eu preciso entender, que eu preciso discernir. E aí, na carta, Deus vai dar alguns conselhos de como viver na hora da adversidade, de como viver quando eu entendo que essas coisas estão acontecendo, porque são um propósito de Deus, porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Então, a palavra de Deus àquele povo, ela começa a partir do verso 5. Deus diz assim, em primeiro lugar, versos 5 e 6, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposos para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. A palavra é meio chocante, porque Deus diz assim, você vai ter que viver apesar dos problemas que você está enfrentando. Você vai ter que viver no máximo da normalidade possível, apesar das lutas que você está vivendo. Então ele diz, olha,
você foi exilado, eu exilei você, mas aí você vai edificar casa, aí você vai plantar, aí você vai colher, aí você vai criar seus filhos, aí você vai criar seus netos. Chega a falar de netos. E alguém diria, mas eu não queria ficar aqui tanto tempo para ter netos nesse lugar. Eu queria ter meus netos lá em Jerusalém. Não era meu plano estar aqui, não é? Mas Deus está dizendo, é aí sim que você vai ficar, e sou eu que estou por trás disso. Você precisa aprender a se submeter à minha vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Dá para entender? Mesmo quando ela a princípio não me agrada, mas ela é agradável. E Deus está dizendo para eles, vocês vão ficar aí e vão fazer as coisas da melhor maneira possível. Porque sabe uma coisa que é muito perturbadora? É que quando eu penso que as coisas são provisórias, eu não faço nada. E eu acabo me deteriorando. Por exemplo, eu nunca tive esse pensamento, graças a Deus, né? A igreja, quando começou com imóveis alugados. Aí a gente pensa assim, bom, isso aqui é alugado, eu não vou fazer nada, porque é alugado, depois não é meu, não vai ficar. Mas enquanto eu estou ali, sou eu que estou usando. Então eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho que melhorar para o benefício de mim mesmo. Babilônia não é meu lugar, mas eu estou ali. Então eu tenho que melhorar a Babilônia para eu viver ali. E não viver sempre com os olhos em outro lugar. Eu preciso ter os olhos aonde eu estou, aonde Deus me colocou, e fazer daquele lugar o melhor lugar. Então, há pessoas que moram numa comunidade, que não gostam do lugar onde moram, e aí tanta é a relação dela com aquele lugar, que aquele lugar se torna pior do que na verdade é. Enquanto você poderia fazer daquele lugar um verdadeiro paraíso. A sua casa pode ser a mais bonita da comunidade. Não importa que as outras não tenham reboco, a sua é cuidada. Não importa que todo mundo coma no chão, você tem uma mesa. Entendeu? Você pode fazer diferença. Não, mas eu não quero, eu quero um outro lugar. Enquanto Deus não dá um outro lugar, eu vou viver o melhor aqui e agora. O conselho de Deus para aquele povo é exatamente esse. Vivam da melhor maneira possível, mesmo que não seja no lugar que você sonhou, no lugar que você deseja criar seus netos, passar o resto da sua vida. Mas eu tenho todo esse tempo determinado, e eu não adianto e eu não atraso. O meu relógio é o relógio que vai governar a sua vida. Essa é uma lição, irmãos, que nós precisamos aprender. Em outras palavras, Deus está dizendo, não adianta chorar pelo leite derramado. Já ouviu isso? Não adianta chorar, já derramou, o negócio já estragou. Então agora não adianta ficar se lamentando, ó vida, ó azar. Isso não vai mudar a situação. O que vai mudar é o que eu posso fazer para viver melhor. Não adianta ficar pedindo uma coisa que Deus não vai me dar. Já viu isso? Tem gente que pede uma coisa para Deus, pede uma coisa e é só aquilo. Deus dá outras, mas ela não quer, ela só quer aquilo. Né? Não adianta pedir uma coisa que Deus não vai te dar, você perde tantas outras que poderiam ser bênção na sua vida. Tem homem que ora por uma esposa, Deus manda um monte, mas ele não quer. Ele só quer a mais bonita, já viu? Aí fica sozinho, né? Quer a mais bonita de todas, fica sozinho, irmão. Nem sempre é o que você quer, mas é o que Deus quer. Então eu tenho que aprender a viver de acordo com aquilo que Deus quer. E a gente vive situações que pode até nos levar a muita tristeza. Quem aqui já não viveu uma situação de amargura, de luta, até como Paulo diz uma vez, a ponto de desesperar da própria vida. Lembra que Paulo falou sobre isso? É comum, a gente pode viver uma situação assim, mas a gente não vai se entregar a situações assim. Se você já viveu algo parecido, quer dizer que você passou, porque você está aqui essa noite. Não é? Você viveu e não morreu. A coisa passou, aquilo que você achava que não ia passar nunca, acabou passando, e hoje você está aqui. Então, não adianta desesperar,
com as coisas que estão acontecendo, achando que o desespero vai mudar, achando que a ansiedade vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Não vai. O que eu preciso aprender é buscar a direção de Deus e agir segundo a sua vontade. Irmãos, tem gente que está morrendo em vida porque perdeu alguma coisa. Há pessoas que desistem da vida porque perderam um ente querido, porque perderam um emprego, porque perderam uma posição, e aí ela então desiste de tudo. Ela não quer mais viver. Ela perdeu o entusiasmo, como eu disse, que está muito ligado à vida emocional. E aí, junto com aquilo que ela perdeu, ela perde também a própria vida. Deus está dizendo, vocês perderam a liberdade, mas a vida continua. Vivam aí da melhor maneira que vocês puderem. Muita gente se perde completamente junto com aquilo que perderam. Então, vai junto. Você tem uma perda e você se perde com a sua perda. É hora de parar com isso, irmãos. A palavra de Deus está dizendo, viva da melhor maneira. Não aconteceu como você queria, não é isso que você queria para a sua vida, não é isso que você queria para a sua família, mas agora não adianta se lamentar, viva da melhor maneira possível, trabalhe, crie filhos, faça construções, plante, tudo isso o Senhor está dizendo aqui, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova, ela não tem fim, diz a Bíblia. Deus diz, eu deportei vocês, mas eu tenho um dia marcado para isso terminar. A minha misericórdia não foi embora, ela ainda está sobre vocês, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então, antes de se queixar de Deus, entenda que a misericórdia de Deus é a causa de você não ser consumido. Deus continua agindo. Deus continua sendo Deus. E Ele ordenou a Judá, versículo 5, edifique casa, habite nela, plante, coma. Isso, sabe o que quer dizer isso? Trabalho. É para trabalhar. Edificar a casa dá trabalho, não dá? Plantar dá trabalho, não dá? Deus está te dando trabalho. Graças a Deus por isso, que você tem algo em que trabalhar na sua vida. Ao invés de ficar se lamentando por aquilo que perdeu, trabalhe com aquilo que você tem, trabalhe aonde você está e tente melhorar aonde você está. Por muita gente não ter o que deseja, acaba piorando aquilo que tem. Exatamente pela falta de atitude em relação às coisas. E aí entra num ciclo vicioso. Eu nunca vi ninguém melhorar de vida assim. Eu só vejo pessoas melhorando de vida quando elas encaram a realidade e trabalham por aquilo que elas têm e melhoram aquilo que elas têm. Aqueles que ficam reclamando por aquilo que perderam só vão cada vez mais para o buraco. A palavra de Deus é a mesma para nós. Trabalhe. Continue trabalhando, continue fazendo. As coisas estão debaixo do controle de Deus. Não cruze os braços, não se entregue. A vida continua. Essa é a abertura da carta de Jeremias ao povo exilado. Continuem trabalhando, continuem buscando, não desistam da vida, a vida continua, mesmo você estando aí numa situação adversa. No versículo 7, ele diz assim, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Mais uma vez ele disse, eu desterrei, lembra? Fui eu que botei você aí. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus está aqui dizendo algo bem objetivo. Você vive aí e você tem que orar pelo lugar aonde você está, porque eu coloquei você aí. Então, viva aonde você vive da melhor maneira possível, ore pelo lugar aonde você está. A solução é essa. Às vezes a gente acha que a solução é mudar.
A gente acha que a solução é voltar, é ir para um lugar melhor. A solução é viver melhor aonde você está. Se Deus quiser, Ele pode te tirar dali a hora que Ele quiser. Assim como foi com aquele povo na Babilônia. Foram 70 anos, mas depois voltaram para Jerusalém. Agora imagina viver 70 anos resmungando, ninguém aguenta, nem Deus. 50 anos, 70 anos reclamando da sorte. Por que eu estou aqui nessa terra miserável? Eu não suporto babilônicos, eles são nojentos, eu não aguento com eles, os costumes são pagãos, ai meu Deus, como é que eu pude parar aqui? Você imagina isso? Tem gente que vive isso hoje. Eu odeio o lugar onde eu vivo, eu odeio a escola dos meus filhos, eu odeio tudo que tem em volta de mim, esses vizinhos são nojentos, não sei o que lá. Isso é vida? Fala para mim. Ore, abençoe o lugar onde você vive. Isso não quer dizer que você não pode lutar para mudar de lá, mas quer dizer que você tem que viver melhor enquanto estiver ali, entende? Para o seu bem, para o seu benefício próprio. Abençoe o lugar onde você mora. Ali havendo paz, você estará em paz. Vamos orar pelo Rio de Janeiro. Aqui havendo paz, nós estaremos em paz. Concorda? É melhor, é a melhor vida que tem. Nem sempre a melhor vida é viver em um outro lugar. E isso Deus está nos ensinando. Então, as pessoas têm a tendência de pensar assim, já que isso me aconteceu, então que se dane tudo. Aí a situação só piora. Se essa for a postura, eu não queria vir para cá, mas já que aconteceu, então, eu não quero saber de nada. Isso só vai piorar a sua vida cada vez mais. Se você quer paz, ore pela paz dos outros ao seu redor. Veja, a paz da cidade. Não é assim, Senhor, me dá paz. Pai, que eu não escute os tiros passando por sobre a minha cabeça. Pai, que nenhum desses tiros me atinja, todos resvalem e caiam no vizinho. Não, não é essa a oração. A oração é orar pela paz dos outros. Porque os outros tendo paz, você tem paz. Não é o que está escrito aqui? Você leu comigo? Em volta tendo paz, você desfruta dela também. Mas tem uns crentes engraçados, irmãos, que eles só oram egoisticamente. Eles querem o melhor para si e o pior para o resto, porque acham que são filhos de Deus. Eu acho que era assim que Israel pensava. Israel nunca imaginou que eles, o povo escolhido de Deus, pudesse passar 70 anos na Babilônia. Nunca imaginou que Deus permitiria uma coisa dessas. Somos os escolhidos. Os outros é que têm que beijar os nossos pés. Os outros têm que nos reverenciar. Mas agora Deus está ensinando a eles. Orem pelos outros. Ore pelos babilônicos. Mas os babilônicos são terríveis, Senhor. Ore por eles. Quando Deus mandou Jonas pregar aos ninivitas, ele disse, não, eles vão se converter, eu não quero, eles são muito ruins. Parece que tem gente assim ainda, eu não quero que se converta, eu é que quero sair daqui, eu não quero que essa comunidade se converta, eu que quero dar o fora. Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus tem um tempo, tudo tem seu tempo determinado, diz lá Eclesiastes capítulo 3, você já leu? Então, amado, se eu não estou onde eu gostaria de estar, eu preciso orar pelo lugar onde Deus me colocou, para que um dia eu possa sair de lá em paz, para que um dia eu possa sair para coisas melhores, mas que fique a paz naquele lugar, aonde eu estive, aonde eu morei. Assim tem que ser. Esse é o ensinamento de Deus. Nós precisamos aprender. E quem não aprende por bem, irmãos, aprende com castigo, aprende por mal, aprende com disciplina. Israel podia ter aprendido isso antes, mas agora estão ouvindo Deus dizer, eu botei vocês aí, e vocês vão ficar 70 anos aí para ver se aprendem alguma coisa. 70 anos, não são 70 dias. Do versículo 8 em diante até o 11, ele diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel,
Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o que Deus está dizendo. Não se deixe enganar. Irmãos, a hora que nós mais estamos sujeitos ao engano é na hora que aperta o calo. É na hora da tribulação, é na hora da dor. É nessa hora que o espiritismo mais se aproveita das pessoas. É nessa hora que as doutrinas falsas mais enredam as pessoas. É na hora que as coisas dão errado que Satanás tem sempre uma resposta que você quer ouvir. Então, o povo, nesse momento, estava dando ouvidos a profetas que não eram de Deus, estavam dando ouvidos a sonhadores loucos, estavam dando ouvidos a adivinhos que não eram de Deus, porque eles diziam o que eles gostariam de ouvir. Olha o perigo de alguém dizer para nós o que a gente gostaria de ouvir. Isso é um perigo, irmãos, muito perigoso isso. E é isso que o povo estava fazendo. Porque está fragilizado, está doído, está sofrendo. Satanás vem sempre para aliviar esse sofrimento. É assim com o espiritismo. Você perdeu alguém, ele se passa por o seu parente que se foi para trazer uma palavra para você. Eu estou bem, ore, eu estou bem. Ou então estou mal, acenda velas para mim. Não é assim? Satanás tem sempre uma solução na hora que você está fragilizado. E hoje a gente tem visto isso dentro da igreja, irmãos. Os crentes não precisam ir a centros de macumba para serem enganados. Eles são enganados na própria igreja. O que não falta é igreja por aí, irmãos, para dizer exatamente o que você quer ouvir. Tem um monte de igreja aí, para dizerem exatamente o que alegra o teu coração, para te darem a palavra que você espera, aquele empurrãozinho, aquele vai que é tua, né? Essa está sempre pronta aí. É um sonhador louco, é um profeta doente, é alguém que não fala por Deus, te dando uma direção que não vem do Senhor, porque você está fragilizado. As pessoas antes no mundo iam para macumba, né? Trago a pessoa amada em 3 dias. Deve ter pastor trazendo em 2 agora, né? Está dando profecia para você, está dando a solução para os seus problemas. Qualquer um, amoroso, financeiro, é só fazer uma campanha, é só vir algumas quartas-feiras, quintas, sábados, domingos, faça uma corrente e as coisas vão acontecer. Deus já sabia disso tudo e está dizendo para eles, olha, vocês podem se rasgar todinhos, vocês podem fazer corrente aí a semana inteira, podem fazer 7 sextas-feiras fortes, podem fazer oração forte que vocês quiserem, mas vocês vão ficar aí 70 anos. Não deem ouvidos para esses profetas, é pura perda de tempo e esperança falsa. A esperança de Deus não é falsa, irmãos, ela é verdadeira. A nossa esperança em Cristo é a âncora para a nossa alma, é o lugar de repouso, é o lugar de segurança, é o lugar de estar seguro. Então não é engano, mas o que o falso profeta diz é sempre o que você quer ouvir. Satanás tem a palavra certa para o ouvido certo, que espera ouvir alguma coisa que não seja de Deus, apenas para agradar a própria pessoa. Deus não está prometendo facilidades para ninguém.
A Bíblia não promete facilidades. As promessas, e são muitas promessas de Deus, preciosas promessas do Senhor, não são promessas de facilidade. Não se iluda com tapinhas nas costas, com palavras de incentivo. Eu quero ouvir uma palavra que me bote para cima. Aí chego na igreja, o pastor fala de pecado, fala de inferno, eu fico até arrepiado. Não, eu não quero ouvir isso. Não se engane com tapinhas nas costas. Não se engane quando a palavra é exatamente aquilo que você precisava ouvir. Soluções baratas não funcionam, irmãos. Soluções baratas se mostram falsas, se mostram ineficazes ao longo do tempo. Deus tinha aqui um tempo determinado para essa situação e Ele não resolveria isso nem antes nem depois. Seriam 70 anos. E no versículo 11, ele diz algo que alenta o nosso coração. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de guerra. Vocês pensam que o que estão vivendo é o fim. Vocês pensam que o que estão vivendo é a pior situação, mas eu tenho bons pensamentos para você. Eu tenho soluções boas para você, porque eu sou fiel. Deus é fiel, sua graça, sua misericórdia não vai embora quando a gente está passando por uma tribulação, por um juízo de Deus, por uma disciplina. Ele continua amando, Ele continua cuidando. Ele é que sabe que pensamentos tem ao nosso respeito. E para terminar, leia comigo o versículo 12 em diante, onde ele diz: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus está dizendo que Ele vai fazer tudo novo. Ele só diz para você: recomece. Aonde você está, na situação em que você está, viva da melhor maneira possível. Tenha coragem, tenha ânimo para reconstruir, para trabalhar, para botar as mãos à obra, e Deus tem planos melhores para você. Ele sabe o que vai acontecer. Ele diz: me busque, que você vai achar, mas para isso tem que ser de todo o teu coração. A palavra é: volte-se para mim de todo o teu coração, e o verso 14 ele diz: serei achado de vós, farei mudar a vossa sorte. Quem é que muda a sorte? É Deus, irmãos. Quem é que muda o destino? É Deus. Quem que controla todas as coisas? É o Senhor. O que eu tenho que fazer? Trabalhar, viver da melhor maneira possível e buscar de todo o meu coração. Não tem receitinha mágica, não tem simpatia evangélica. A vida cristã é trabalho e confiança e busca no Senhor. Faz a sua parte, Deus fará dele. Busque de todo o teu coração para que você recomece. Hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para recomeçar, para fazer de novo. Aonde você está, vivendo o que você está vivendo, não desistir, se reanimar e continuar trabalhando, construindo, porque Deus assim abençoará. Amém? Vamos orar? Deus diz a você essa noite: é dia de recomeçar, é dia de reconstruir, de não chorar o leite derramado. Você quer fazer uma oração comigo sobre isso? Sai do seu lugar, vem aqui no altar de Deus, coloque a tua vida diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero recomeçar, eu quero reconstruir, eu quero viver da melhor maneira possível. Eu quero, Deus, eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero viver ouvindo a tua voz e não a voz de falsos profetas. Eu quero, Senhor,
estar na tua direção, eu quero sentir a tua graça, a tua misericórdia. Eu quero fazer novamente, eu quero me esforçar, eu quero parar de reclamar e quero começar a trabalhar. Quero falar menos e fazer mais. Se você quer isso, venha orar. Vamos colocar diante do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus agora nessa oração, de todo o teu coração. Há um caminho para você, há uma volta para você, há um caminho novo a ser construído, há algo que se perdeu que pode ser reerguido, mesmo onde você está. Porque o que Deus vai fazer mais tarde, Ele é que sabe. Ele é que sabe os pensamentos, Ele é que sabe o futuro da sua vida. Apenas se submeta a Deus. Meu Deus e meu Pai, cuida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Cuida desses irmãos preciosos que passam ou passaram por alguma dificuldade, por alguma tribulação, até quem sabe por uma disciplina do Senhor. Mas é momento de restauração, é momento de trabalho, é momento de reconstruir, é momento de recomeçar. É difícil, Pai, mas não é impossível. O Senhor não nos manda fazer coisas impossíveis. Se o Senhor mandou, é possível fazer. Trabalhar, procriar, cuidar, plantar, colher, até o tempo do Senhor. Que Ele se cumpra na vida de cada um aqui. Abençoa teus filhos, Senhor. Abençoa, Deus, com essa verdade, com essa determinação, para que eles vençam as adversidades e terminem muito melhor do que um dia começaram. É o que eu te peço, orando com eles, por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe esse recomeço na tua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Os irmãos vão distribuir a ceia. Você que é cristão está convidado a participar. Estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar, filho meu, desisti. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim, invoca-me, eu te ouvirei, serei achado de ti, tua sorte eu mudarei. Chega-te a mim, eu também me chegarei, te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar, Filho meu, não desisti. os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, Vem pra mim, invoca-me, eu te ouvirei, serei achado de
ti, tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei no meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Como é bom ser um filho amado de Deus, mas Deus disciplina a quem Ele ama. Deus disciplina o filho que Ele ama. É bom ser amado por Deus. É bom saber que a vida está no controle de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, trabalhar, buscar viver da melhor maneira, buscar o Senhor de todo o nosso coração, como diz a palavra de Deus. Ele está no controle de tudo. E agora, no momento de celebrarmos a ceia, é momento de lembrarmos de Jesus, de sua morte, dos benefícios que recebemos dele. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, o que queremos não é comer e beber juízo. O que queremos é discernir, Pai. Discernir a nossa vida. Discernir que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Discernir que não podemos nos deixar dominar, que há coisas que não edificam. Discernir a Tua vontade, Pai. Discernir as coisas que são do Senhor para nós. Ajuda-nos essa noite. Celebramos com este pão que simboliza Teu corpo, Tua morte, Pai, Teu sofrimento em nosso favor. Obrigado por isso, Deus. Só podemos Te dizer obrigado. Nada podemos fazer para pagar um preço tão alto que o Senhor pagou por nós. Apenas receber, apenas reconhecer. Perdoa-nos, Deus. Abençoa o pão que partimos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. E aqui está o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Uma nova e definitiva aliança. Para o perdão dos nossos pecados, o sangue foi derramado, do Cordeiro sem defeito e sem mácula, uma vez por todas, para que todo o preço do nosso pecado fosse pago por Ele na cruz. E o que faremos em relação a tão grandes benefícios recebidos? Tomaremos o cálice da salvação, agradecendo, pedindo o Teu perdão. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, Deus. Tem misericórdia de nós, é o que Te dizemos. Abençoa a Tua igreja com esta aliança, com esta unidade. Sejamos um com o Senhor, possamos viver em unidade segundo a Tua palavra nos ordena, Senhor, para que sejamos dignos de participar desse momento. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, participemos. Obrigado, Senhor. Filho meu, estou aqui.
esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desisti. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Chega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Filho amado. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto essa noite. Ao Senhor toda a honra e toda a glória.